O governo federal quer legalizar, oficializar a tributação sobre a herança de recursos que estejam em planos de previdência privada. Ou seja, se você vem a falecer, para o seu filho receber os seus recursos de previdência privada, o governo quer que haja a incidência de ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Não satisfeito em já ter aumentado impostos sobre os recursos dentro de fundos exclusivos e também sobre investimentos offshore, o governo quer tributar ainda mais os investidores aqui no Brasil. De forma geral, segundo o entendimento da autarquia do governo federal, da SUSEP, planos de previdência privada tipo PGBL e VGBL, eles têm caráter securitário, não de aplicação financeira. E, portanto, por terem de caráter securitário, conforme prevê a legislação, eles são entregues aos beneficiários sem passar por inventário e, portanto, sem a necessidade de incidência de ITCMD. No entanto, vários estados passaram a tributar com a escusa de que uma previdência privada que está sendo transmitida de uma geração para outra tem caráter sucessório e, nesse sentido, está transmitindo patrimônio, compõe a herança e, portanto, então deve ocorrer a incidência de ITCMD. Só que o ITCMD ele é um imposto estadual. E a gente sabe que a realidade financeira de muitos estados no Brasil é basicamente de falência. Muitos estados estão quebrados e, portanto, precisam arrecadar mais ou cortar custos. O que os governantes muitas vezes preferem fazer? Aumentar taxas, exatamente como o governo federal está fazendo. Então, nessa ânsia por arrecadar mais, foram em busca, então, dos planos de previdência privada. Por quê? As receitas estaduais buscaram algum enquadramento jurídico que tratam, então, os investimentos em previdência sendo uma aplicação financeira e não um seguro, porque está ocorrendo uma transmissão de patrimônio de uma geração para outra. E se há transmissão de patrimônio, a herança, e se há herança, a ITCMD. E o que isso aconteceu? Fez com que ocorressem diversas judicializações do Brasil afora. Minas Gerais passou a tributar, Rio de Janeiro passou a tributar planos de previdência, e simplesmente o fato de um dia seu pai morre e tinha recurso em plano de previdência, você vai receber o recurso da seguradora e no dia seguinte chega uma cartinha lá da Receita Estadual, pague o ITCMD. Aí tu tem que entrar na justiça para contornar isso. E aí isso aconteceu, Brasil afora, vários casos. Em 2021, conforme você está vendo nessa notícia aqui, os ministros da segunda turma do STJ concluíram por unanimidade que a cobrança sobre o VGBL é irregular. Ou seja, o STJ determinou que a cobrança é irregular. No entanto, como a gente vive um cenário no Brasil de insegurança jurídica, quando teve um recurso em 2023, julgaram um recurso especial dizendo que, mas se é investimento, então pode tributar. Mas espera aí, quando que vai ter? A linha é muito tênue de dizer que uma previdência privada é investimento ou é seguro, Quem que vai determinar isso? Quem que vai julgar isso? Quem que vai estabelecer uma regra para isso? Então, tudo que foi de caráter subjetivo gera insegurança jurídica, abre margem para a judicialização de temas como esse. O STF está sentado em cima do processo e ainda não julgou esse tema. E aí, então, por isso que o Ministério da Fazenda quis embutir essa lei na reforma tributária para tentar, então, legalizar essa cobrança, esse aumento de impostos. Obviamente que é importante que ocorra um posicionamento de todos os investidores no Brasil para barrar mais esse aumento de imposto. Então, a gente não pode permitir que cada vez mais, onde que vai parar esses aumentos de tributação? Até porque a gente sabe, nada mais permanente que um aumento de impostos temporário. Então a gente tem que cuidar com essas margens que a gente dá para o Estado fazer aí aumento de impostos. Além disso, apesar de aprovado ou não no Congresso Nacional esse aumento de tributação, no fim das contas, quem vai chancelar se pode ou não cobrar vai ser o STF, que vai julgar se é constitucional ou não esta cobrança. Além disso, se aprovado, desce aí para as esferas estaduais, tendo em vista que o ITCMD é um imposto estadual, como eu já disse, e aí as assembleias então vão votar se vão cobrar ou não e que alíquota de fato elas vão ou não cobrar. Então ainda tem um trâmite, mas se feito na corrida, como a gente sabe que muitas vezes no Brasil as coisas passam por baixo dos panos,
se for aprovado na corrida e as assembleias estaduais também votarem, pode ser que já em 2025 essa alíquota esteja aprovada e você já tenha que pagar este imposto, né? Então, eu gostaria de te pedir, se você ficou até aqui, para se inscrever no canal, mas ao mesmo tempo eu vou te entregar agora algo muito importante, porque mesmo com este cenário, a gente sabe que a previdência privada tem uma série de benefícios fiscais. Então tu não precisa se desesperar, não, mas então eu não posso mais ter previdência privada, porque mesmo que passe a tributação, e a gente até já tinha antecipado aqui no canal que existia essa possibilidade de tributar a previdência sobre herança, porque já tinha alguns estados tributando, ainda assim a previdência privada é uma excelente ferramenta. E aqui na Musa nós somos especialistas nessa análise e escolha de planos de previdência privada, em consultoria de investimentos. Então, se tu quer uma ajuda profissional, acessa www.musacapital.com.br, que um especialista do nosso time vai te ajudar a selecionar, a compor essa carteira de investimentos com ou sem previdência. Mas calma que o vídeo não acabou, eu vou te entregar ainda algo muito importante. Quais são os 3 benefícios fiscais que um plano de previdência privada consegue te entregar, mesmo se seja tributada a herança sobre os recursos? Primeira questão, basicamente, não incidência de come-cotas. Então dá uma olhada nessa imagem. Se você tem um fundo de investimentos de renda fixa ou multimercado no formato tradicional e tem a mesma estratégia no formato de previdência, saiba que em 10 anos, só por não ter come-cotas, a vantagem é de 4% sobre o fundo que não tem, no caso o fundo de previdência. Em 20 anos a diferença vai para 13%. E em 30 anos, mesmo você pagando imposto sobre o total do resgate, vai para 23%. Ou seja, a previdência privada, por não ter come-cotas em relação a um fundo tradicional, te dá um ganho fiscal de até 23% só na não incidência do come-cotas. Mas também tem uma segunda vantagem, né, que é a questão da tabela regressiva. Na tabela regressiva, quando você investe na previdência por mais de 10 anos, a alíquota de tributação cai para 10%. Para fins de comparação, se você compra um CDB, se você compra tesouro direto, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, a alíquota mínima de imposto que você vai pagar, mesmo ficando investido por 5, 10, 20 anos, é 15% sobre o ganho de capital. No VGBL, no plano de previdência privada tipo PGBL, você vai pagar apenas 10% sobre o ganho de capital, o que é uma bela economia também em termos de impostos. E vai nos levar à terceira questão. Se você tem na pessoa física uma renda considerável, uma renda mensal superior a 5, 6 mil reais por mês, saiba que, se você fizer um plano de previdência privada do tipo PGBL, você pode contribuir até 12% da sua renda anual num fundo de previdência privada, PGBL, e essa contribuição reduzir a base de cálculo do seu imposto. Por exemplo, você ganha 100 mil reais por ano e você contribui 12 mil reais para um fundo de previdência do tipo PGBL, você guardou 12 mil reais. A sua alíquota de imposto de renda naquele ano vai sair de 100 mil e vai ir para 88. Você vai tributar sobre 88. Então, tu reduz a tua base de cálculo e consegue ter uma economia tributária também. Então, a previdência privada, para quem tem uma renda alta na pessoa física, faz bastante sentido. Lógico que nesse processo você vai ter que mudar a declaração de imposto de renda para o formato completo, mas muitas vezes isso ainda assim vale a pena. Se você quiser ajuda, como eu falei, acesse o nosso site, fala com o especialista e eu quero saber nos teus comentários se você acha que o governo está fazendo certo em tributar, quero que você responda sim ou não em aumentar essa tributação sobre herança e também a sua opinião sobre o vídeo, qualquer crítica, sugestão, comentário é sempre muito bem-vinda. E se você gostou, ficou até o final, deixe seu like. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.